Olá, meu nome é Sebastião, estou presidindo uma organização não governamental que se chama Chidewa. A gente fundou a instituição em 2002 e trabalhamos principalmente com a diversidade cultural em diálogo, principalmente entre indígenas e não indígenas. Então, na nossa instituição temos sócios que são de diferentes etnias e sócios que não somos indígenas, entendendo estas nossas diferenças como riquezas e sempre mantendo a ideia da alquimia e da partilha como nosso potencial, nosso tesouro, nossa diferença. Em 2002, quando começamos a trabalhar com comunicação, no intuito de libertar a expressão dos indígenas, e a gente deu um boom grande em 2004, quando depois de uma série de livros que a gente tinha feito com 7 comunidades diferentes, em 2004 decidimos conectar cada uma dessas 7 comunidades à rede de internet e também tendo um portal nosso, de nosso programa, como ferramenta comum de comunicação e de relação entre essas etnias participantes e o mundo. Então, em 2004, a gente lança um programa que se chama Índios Online, que em seu início tinha 7 comunidades, Alagoas, Pernambuco e Bahia, e depois, nos anos seguintes, começa a ampliar um pouquinho mais. Então, nessa região do Nordeste, a gente colocou no nosso berço, no nosso trampolim, mas que também tivemos ações, projetos de caráter nacional. Sempre entendemos que a tecnologia era um meio para, uma ferramenta, no caso, trabalhando com os indígenas, uma ferramenta que tinha que ser reapropriada com consciência, com crítica, e a gente fez formações para indígenas se reapropriar das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, tecnologia de informação e comunicação e aprendizagem, e ação coletiva, e ação grupal. Então, primeiro, principalmente, trabalhamos no fortalecimento dessas culturas, no resgate e valorização de seus patrimônios de cultura imaterial, mas logo os indígenas entenderam que a ferramenta tinha um potencial gigante em tudo que era cidadania, em reclamar as verbas, os orçamentos, em entender e participar de políticas públicas. Nosso programa começou timidamente com o apoio do governo da Bahia e em 2004, pagando conexão via satélite para essas comunidades, e depois de um salto, quando lançado o programa de Pontos de Cultura Viva, o Ministério da Cultura, na época de Gil, assina com a gente um contrato de ponto de cultura e recebemos também, por isso, conexão via satélite, desta vez do GESAC, do governo da pasta das comunicações, e o Brasil viveu um momento lindo, um momento de crescimento humano, no sentido que começavam a entender as tecnologias livres, a promover-se o diálogo horizontal, os trabalhos descentralizados, ciências flexíveis, o valorar o comum, o criativo, o diverso. E nesse espírito, o nosso programa foi crescendo, digamos, desde 2004 a 2005 até 2010, com certeza. Acho que aí chega a ser um ponto máximo de esplendor e força, e depois começa a cair. Hoje está quase no chão, quase inexistente, e tem aí vários fatores, mas para ater-se a conjuntura política, deixou de ter incentivo, a inclusão dos mais necessitados, a possibilidade dos excluídos ter sua participação, sua voz, deixou de ser isso uma política pública, um interesse dos diferentes governos. Então ficou muito difícil de trabalhar. Se nos anos de ouro era difícil manter a tecnologia funcionando nas zonas rurais, como as comunidades indígenas,
problemas maiores com eletricidade, com problemas maiores de cobertura de satélite, de banda, de manutenção de máquina. Já tinha um problema de infraestrutura bem complexo, mas depois que acaba a motivação política e os programas de governo de apoio, a coisa fica muito mais complicada. E isso também se sincroniza com essa tendência de não dar importância ao comunitário. Chega com muita força o Facebook e o individualismo, de uma forma que não mais telecentro de encontro para os indígenas, sino cada quem puder se salve e tenha sua conexão 3G no seu celular. Então, perdemos esses espaços comuns, como nos telecentros, onde os indígenas se encontravam para debater, para trabalhar juntos, para compartilhar uma câmera de fotos, um projetor, um gravador, uma caixa de som, para compartilhar principalmente a conexão. E passamos a ter um individualismo muito mais exacerbado, muito mais radicalizado e sem nenhum tipo de apoio sensível das políticas. Então, hoje continuamos a ter problemas de infraestrutura, mas que parecem estar muito mais longe de qualquer resultado positivo. Acho que a exclusão no Brasil tem aumentado muito. Por exemplo, agora na pandemia, quem tem que estudar precisa de ter uma ferramenta, um hardware e uma conexão de internet e não tem recursos nem para uma coisa nem para outra. E embora se fale de educação pública, não há nem equipamentos públicos ou financiamento a baixo custo dos equipamentos e muito menos de conectividade. Ficou tudo nas mãos do mercado e um mercado que não se importa com a pessoa que mais precisa. Então, se os indígenas já estavam excluídos, passam agora a estar muito mais excluídos. Se antigamente ter conexão já era uma necessidade, um pré-direito para acessar a outros direitos, agora com a pandemia há uma volta a um isolamento forçado, porque o mundo continua para quem tem recursos, avançando, circulando, se movendo num sistema, para quem não tem como comprar a infraestrutura ou acessar a infraestrutura, passa a estar isolado. E agora com a pandemia, o isolamento ficou muito mais radical. Isolamento à informação, isolamento aos canais de participação social.